Nós estamos falando sobre transformação, ok? Nós estamos dizendo que nós não fomos criados para rastejar sobre a terra. Nenhum de nós foi criado para isso. Deus tem um plano maior para nós. E um dia esse plano se cumpre, como essa semana se cumpriu na vida do pai da nossa irmã. Foi transferido para a glória. Né? Nós não estamos felizes, a gente sente a falta, principalmente a Flávia, como filha. Mas o Senhor tem uma hora que Ele tem que terminar o projeto dele em nós. Nós não podemos ficar um projeto sendo trabalhado a vida toda. Uma hora Ele termina. E nós não fomos criados para ficarmos rastejando sobre a terra. Nós fomos criados com outro objetivo. Nós fomos criados para manifestar a glória, manifestar a beleza do nosso Criador. Amém? Agora o que acontece é que esse processo que nós temos que passar por ele é um processo que muitas vezes nós não fazemos a nossa parte, nos entregando ao processo, abrindo o nosso coração para o processo, ok? Então nós precisamos entrar no nosso casulo. E o casulo que Deus nos coloca é o casulo onde Ele vai fazer uma transformação para que nós cheguemos naquilo que nós cheguemos, aquilo que Deus quer que a gente seja. Ele vai fazer uma transformação para criar novas estruturas mentais. Novas estruturas mentais. Tem que mudar nossas estruturas mentais. Nós temos que deixar de começar a ver as coisas como seres humanos por nós mesmos. E nós temos que começar a ver as coisas do jeito que Deus vê. Essa é a transformação. Nós temos que ver as coisas através dos olhos de Deus. Então isso vai criar toda uma transformação das nossas estruturas mentais. Sabe por quê? Porque se Deus não transformar as nossas estruturas mentais, que é a primeira parte do processo, que é a parte do nosso casulo, se Deus não fizer essa transformação nas nossas estruturas mentais, quando vier a segunda parte, que é a parte pública, em que Deus vai nos expor, aí vai aparecer todas as nossas fraquezas. E ao invés da glória de Deus, nós vamos trazer vergonha para o nosso Deus. Nós vamos demonstrar coisas que Deus não está interessado em que seja demonstrado. Porque Ele quer demonstrar o que realmente Ele quer para as nossas vidas. E aí no texto que nós temos aí, diz por que nós temos que passar por essa transformação. Por quê? Porque existe uma coisa chamada fruto do Espírito. E nós não temos isso de maneira natural nas nossas vidas. Nós temos que aprender a humildade. Nós temos que aprender a perseverança, a santidade, o domínio próprio. Nós temos que aprender a paciência. Nós temos também que aprender a viver pela fé. Temos que aprender a esperança, a obediência. Todas essas coisas não fazem parte das nossas estruturas mentais naturais. Nós não nascemos com isso. Isso não é nosso. Isso tem que ser formado em nós. Segundo a Bíblia, essas coisas todas que nós falamos aí são, na verdade, aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. E quando o fruto do Espírito é gerado em nós, nós começamos a produzir o fruto do Espírito. Aí então nós estamos habilitados para a segunda parte do processo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Nós podemos sair do casulo, ok? Nós passamos a operar, nós somos agora, então, colocados para operar num outro nível. Nós vamos subir de nível, nós somos colocados para operar num outro nível, num centro de comando maior. Amados, enquanto eu e você operamos no centro de comando nosso, humano, dessa terra, terreno, as coisas ficam nesse nível, terreno. Não passam disso. Mas quando Deus nos leva para operarmos num centro maior de comando, que é o centro de comando do reino de Deus, aonde existe o governo de Deus, a coisa muda. A coisa muda. Coisas que pareciam impossíveis começam a acontecer. Porque nós saímos das nossas possibilidades e nós começamos a trabalhar nas possibilidades do nosso Deus. Olha aqui para mim. Deus não criou você para viver nas suas possibilidades. O que
Deus tem é tão maior do que as suas possibilidades, que você nunca vai conseguir chegar lá por você mesmo. Deus criou você para operar nas possibilidades de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando nós mudamos para um outro centro de comandos, a coisa muda. Muda a nossa aparência. Muda a nossa aparência. Né? Há um sorriso novo, há uma coisa nova, em vez da depressão, há uma alegria. Ao invés da falta de esperança, da murmuração, a ação de graças. Muda a nossa aparência física, a nossa aparência mental e tudo mais. Já sabemos que Deus é o centro e nós somos os seus porta-vozes. Sabe? A primeira coisa que quando é criada uma nova estrutura mental em nós, fica tão claro para nós que Deus é o centro, nós somos só o porta-voz. O tesouro está num vaso de barro. A glória não é do vaso, a glória é do tesouro. Mas Deus se agradou a colocar o tesouro num vaso de barro, que somos nós. Já sabemos então que somos porta-voz. E aí nós começamos então a operar nos dons. E os dons de Deus para as nossas vidas são a expressão de quem Deus é. O casulo forma o meu caráter. O meu caráter é a expressão do que eu sou. Presta atenção. Caráter e dom. Diga comigo. Caráter e dom. Dom não é eterno. A Bíblia diz em 1 Coríntios, havendo ciência passará, havendo revelação passará, os dons passarão. Mas o caráter que é formado em você, que é a semelhança do que é Jesus, isso é eterno. Isso você vai levar quando você morrer. Lá no céu você não precisa de dom, mas você não entra sem caráter. Você entra sem dom no céu, mas sem caráter você não entra. Deu para entender isso? Então, os dons falam do que Deus é em nós. E tem que ser manifestado o que Deus é em nós. É importante isso. Porque senão eu fico operando pelo meu próprio poder. Eu tenho que operar no poder de Deus. Mas a maior coisa, a coisa eterna, aquilo que nunca vai passar, é aquilo que é feito em mim, no meu caráter. Amém? Agora veja só. O que acontece é que nós mudamos para um outro centro de comando. Nós vamos lá onde as coisas realmente são decididas. Irmãos, presta atenção. Eu estou acompanhando o Marcos, que está com câncer terminal. O médico disse que ele só tem, no máximo, 2 meses de vida. Ele está no hospital, eu fui com ele na sexta-feira para ele tomar um shot para aumentar os glóbulos vermelhos dele. Tive que deixar internado, fiquei na sexta-feira, fiquei lá no sábado quase o dia todo, ele está internado. Lá eu encontrei uma outra irmã cristã da Assembleia de Deus, o pastor Carlos, com um câncer também terminal. E eu estava conversando com ela. E eu estava dizendo para ela, e ela disse para mim assim, ó, pastor, eu faz 4 anos que esse câncer me pegou. Ele não é meu, ele veio sobre mim. Eu falei, é assim que se fala, irmã. Ele disse, faz 4 anos. E ela disse assim, o senhor quer saber o que o médico me disse? Na primeira vez que eu vim para o hospital com câncer, o câncer já tinha se espalhado quando foi descoberto pelo meu corpo. Eu falei, conta para mim, irmã. E ela disse assim, ó, o médico falou que eu não saía dessa e que eu tinha 1 mês exatamente de vida. E eu disse, e o que você pensou? Ela falou assim, ó, eu não disse nada para ele, mas eu pensei, a minha vida de Jesus é ele que sabe. E ela disse para mim, já fazem 4 anos. Já fazem 4 anos. Já pensou se eu estivesse vivendo aquela desgraça da palavra que eu recebi? Aquela maldição? Eu teria perdido toda a minha vida. Esses 4 anos da minha vida. Então, quando você chega num lugar em que o centro do poder mudou, você está no centro do poder de Deus, a última palavra é a de Deus. Amém? A última palavra é de Deus, não é do homem, não é da circunstância, não é das coisas que acontecem, mas é de Deus. A última palavra, quem tem, é quem realmente manda em tudo. Só tem um que manda em tudo, é o nosso Deus. Nós somos mudados para um centro de poder maior. Agora dá uma olhada aí, ó. A segunda coisa que acontece, já tínhamos a autoridade de Deus, agora Deus vai nos dar a autoridade do homem.
Já tínhamos a autoridade de Deus. Mas Deus vai nos dar agora uma autoridade que vai ser reconhecida e que vai vir por canais humanos. Presta atenção no capítulo 41, versículo 40 a 48. Amados, essas não são palavras minhas. Isso é a palavra que está escrita na Bíblia. Eu só estou ressaltando o que a Bíblia diz. Deixa eu dizer para vocês, abre um parênteses. Eu descobri uma grande coisa. Que a palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia. Não é a minha interpretação. Então, se você observar como eu prego, eu procuro pregar o mais possível citando o que está escrito. Porque a minha argumentação não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que o Espírito Santo inspirou e ficou escrita lá. Isso é o que prevalece, que deve prevalecer. Então, olha só. Um homem com autoridade sobre nós estabelece a nossa autoridade. Amados, há um princípio chamado autoridade delegada das Escrituras. Vai do Velho Testamento até o Novo Testamento. Um dia, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, ele era o único que julgava as pessoas. E aí veio o seu sogro chamado Jetro e disse: Moisés, o que você está fazendo? Você está cansando o povo. É muita gente, era mais de 1 milhão de pessoas lá. Você não consegue julgar e dar uma palavra para todo mundo. Faz o seguinte, separa aí os líderes e da unção que há em você vai ser colocada sobre eles. Moisés separou 70 líderes e chamou eles para a tenda da congregação, que era a presença de Deus, onde estava a presença de Deus. E a Bíblia nos diz no texto que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70. E tinha um dos 70, que acho que era meio enrolado, ficou lá na tenda. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi lá em cima dele. E ele começou a profetizar lá na tenda dele. Agora a pergunta é essa, olha aqui para mim. Por que Deus tirou o Espírito de Moisés para pôr por 70? Será que Deus estava com falta de Espírito? O que vocês acham? É porque a autoridade, não existe outro modelo senão autoridade delegada. Leia em 1 Coríntios para você ver o que está escrito. A Bíblia lá em 1 Coríntios 11 diz: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Autoridade delegada. Não existe autoridade, você não vai ter autoridade sem que ela venha no princípio de Deus. Então, nós já temos autoridade perante Deus. Deus nos constituiu, mas agora nós temos que ter autoridade sobre nós, que seja estabelecida como autoridade. Sabe o que acontece? Veja a letra C, o 1 aí, do nosso ponto. Recebemos o anel que estava no dedo dessa pessoa. Sabe? A unção de Davi estava nas mãos de Samuel. A unção de Eliseu estava nas mãos de Elias. A unção de Jesus estava nas mãos de João Batista. A unção de Paulo, estava nas mãos de Ananias. Nunca existe autoridade sem que seja autoridade delegada. Deus separa as pessoas com autoridade e coloca você debaixo, para que venha para você a autoridade. Então, sabe o que acontece? Agora, o que nós vemos? Nós vemos lá o José, num outro nível, no palácio, na presença do faraó. E sabe o que é que o faraó faz? A Bíblia nos diz que o faraó tira o anel que está no dedo dele. Sabe o que era o anel naquele tempo? Falava até de filiação. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo tinha saído, gastou tudo, vendeu o anel. Quando ele chegou, a primeira coisa que o pai fez foi pôr um anel no dedo dele. O anel é a aliança, é a ligação. A autoridade não vem de outra maneira. A autoridade verte de Deus acima, que está acima de nós, sobre uma pessoa, verteu de Deus sobre Jesus, porque Jesus tinha uma aliança. Verteu de Jesus sobre o homem, porque o homem tem uma aliança. Verte do marido sobre a mulher, porque tem uma aliança. O caminho que a autoridade segue para chegar até você é um negócio chamado aliança. Se você não tiver aliança e não honrar a aliança, a coisa é complicada. Tirou o anel que estava na mão dele e colocou. Veja mais o que ele fez. Recebeu uma vestimenta da mão dessa pessoa. A vestimenta é a capa. Lembra o que aconteceu com Eliseu?
O Elias disse assim para Eliseu: o que você quer? Pede aí o que você quer, porque Deus já vai me levar, já cansei daqui, já pedi para ele me levar mesmo, e ele está me levando. Pede o que você quer que eu faça. Ele falou assim: olha, eu quero a tua capa, eu quero uma unção dobrada. Ele falou assim: ó, se você me vê, você recebe, se não vê, não recebe. Aí vem carros de fogo e separa Elias de Eliseu. Você já pensou se aparecesse aqui agora carros com cavalos de fogo, carros de fogo? A gente ia focar nossa atenção nisso. O Eliseu não focou. Ele continuou com a atenção focada no Elias. Ele viu o carro, mas não tirou o olho do Elias. E sabe o que aconteceu? O Elias foi tomado num redemoinho. Ele não subiu nos carros de fogo, não. Foi tomado num redemoinho, é que a Bíblia diz. E quando ele foi levado, o olho do Eliseu estava sobre ele. O olho foi indo assim, e foi indo assim, e a capa caiu, o manto caiu. E aí o Eliseu pega aquele manto, ele enrola, ele chega na beira do Jordão e ele diz: aonde está o Deus de Elias? E ele toca no Jordão e o Jordão se abre igualzinho o Elias tinha feito. Vocês estão entendendo essa história? Então olha só, aí reside o primeiro problema. Se você não tiver passado pelo casulo, você não vai ter a submissão que é requerida para você poder começar a operar em outra área, uma área superior. Porque a submissão é uma coisa que não está em nós de maneira natural. Sabe o que está em mim e em você de maneira natural? É uma coisa chamada rebelião. É aquilo que veio do Lúcifer, da nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós temos um pai, quando nós amamos, quando nós temos uma discipuladora, quando nós amamos aquele que é a autoridade espiritual sobre a gente, há uma aliança. Sobre a aliança flui, há uma submissão. Sabe, amados? Escute isso aqui, eu tenho que dizer isso. Quando a gente fala a palavra submissão hoje em dia, parece que até a gente está ofendendo as pessoas. Por causa da ideia errada de submissão. Porque tem muita gente que está querendo fazer opressão sobre as pessoas em nome da submissão. Submissão não é opressão. Não é, estar submisso não é entrar debaixo de opressão. É entrar debaixo da mesma missão. A palavra submissão é sub-missão. Sub-tracinho missão. Estar em submissão é entrar debaixo da mesma missão. Agora nós temos o José. O que está acontecendo com o José? Entrando debaixo da missão do faraó. O faraó era o governo. Era ele que tinha que providenciar o necessário para o seu povo. E Deus então trouxe o José. Ele falou: a autoridade do faraó é muito fraca, mas tem uma. O José tinha saído do casulo, ele entrou, e agora então ele vai começar a governar. Ele está entrando debaixo de uma missão. Amados? Pastor, é muito interessante como Deus respeita essa questão da hierarquia, porque Faraó era um homem ímpio, idólatra, mas Deus reconhecia a autoridade dele e colocou José. O próprio Faraó teve que dar essa autoridade para ele. Vocês estão entendendo o que o pastor Paulo disse? Eu gosto muito do versículo, mas eu gosto da tradução em inglês, que diz: God has no respect for persons. Deus não tem respeito pelas pessoas, né? Literalmente. Na nossa tradução está: Deus não faz acepção de pessoas, é diferente. Deus não está nem aí com o jeito que as pessoas pensam. Deus é Deus. Ele estabelece as coisas. Então estava lá ele, um anel no dedo, vestimentas. A vestimenta que ele tinha, que foi tirado dele quando entrou no casulo, e depois foi dado uma outra para ele quando ele esteve na casa servindo o Potifar, quando esteve na cadeia, aquelas vestimentas não serviam mais. Agora ele recebeu uma vestimenta. Era como se o Eliseu estivesse recebendo a capa do Elias. A vestimenta, sabe o que mais que aconteceu? Joias. Joias significam a realeza, significa a importância da pessoa. Foi colocado no pescoço dele joias. A Bíblia diz que o faraó chegou e colocou um cordão de ouro no pescoço dele. E sabe, diz aí: recebemos um nome novo para ir em direção para a nossa família. Ele trocou o nome de José. Sabe como é que ele deu o nome de José? Zafnad e Paneia. Como o nome diz? Zafnad e Paneia. Trocou o nome.
significa Salvador. Exatamente. Salvador, eu que ia salvar. Jesus é o Salvador, mas quem leva a salvação? Sou eu, é o José, é você. Vocês estão entendendo? E aí, ele arranjou até um casamento para ele, uma garota linda, diz que mais ele deve ter achado do lado bonito, e arranjou para ele o casamento debaixo da autoridade que ele estava. Veja que coisa tremenda. Vamos para frente? Olha o anel no dedo. E sabe que anel era esse? Era o selo que selava. Hoje em dia a gente vai no cartório e notariza quando a gente quer assinar alguma coisa. Naquele tempo era o anel. Ele punha assim um anel, estava selado, era o selo de autoridade. Esse era o anel que estava no dedo de José. Era o anel de autoridade do faraó. Agora preste atenção. Olhe para a tua mão. Olhe para a tua mão. Mão direita, principalmente. Talvez você não veja nenhum anel. Diga assim comigo, eu não vejo anel. Eu não vejo. Mas eu tenho um anel. Que é um escudo. Que é o selo do meu pai. Para governar no reino dele. A Bíblia diz que nós somos autoridade em nome de Jesus. O anel está no dedo. Já foi posto. As vestes estão mudadas. Você entendeu? Aleluia. Isso é um negócio tremendo. Agora veja só. Deus torna público aquilo que aconteceu no privado. Sabe o que o faraó fez? Pôs o José na carruagem dele, com o condutor dele, ele do lado do José, e quando passavam ele dizia, se dobra ao José. Por causa da autoridade dele que estava sobre José. E as pessoas tinham que reconhecer a autoridade. Amados, numa das cartas do Apocalipse, diz assim que uma das igrejas sofreu muito e foi muito maltratada. E a Bíblia disse assim lá, tem lá no texto, que Deus ia trazer essas pessoas, fazer dobrar o joelho na frente daquele irmão que foi maltratado e reconhecer que Deus o tinha amado. Você não precisa ser autoritário. A autoridade de Deus não é autoritarismo. Porque é Deus que defende aquilo que Ele deu para você. Se alguém quiser tirar de você, entregue. Porque está na mão de Deus. Não é seu, é de Deus. E aí Deus vai, está lembrado? Deus vai pelear a tua causa. Deus vai lutar por você. Lembra de Miriam e Arão? O Moisés vai lá e me arranja uma mulher que nem era das israelitas. E ele já tinha uma. Ele arranjou outra. E fica com ela. Traz ela para a tenda dele. A Miriam disse, que negócio é esse? O Arão disse, que negócio é esse? Deus não fala por nós também? Fala só pelo Moisés? E falaram, vamos botar o Moisés no banco. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele em suspensão. Sabe? O Moisés era um cara manso. Ele disse, tá bom, fico em suspensão. Aí Deus disse, ei, entraram no meu campo. Quem decide esse negócio sou eu. E imediatamente a Miriam ficou branca de lepra. Virou leprosa no mesmo momento. Teve que ser tirada do arraial. E ficou 7 dias. Vocês estão entendendo? Então você não tem que ter medo. Eu não tenho medo. Você acha que eu estou com algum medo? A minha autoridade. Que autoridade? Está na mão do Senhor. É o Senhor que é o que tem. A nossa palavra entra no coração das pessoas. Quando vem com autoridade. Se for ver, o José disse assim, olha, vai ser 7 anos de fome, e 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome. Aquela palavra entrou no coração do faraó, e ele disse, não há ninguém melhor do que você, para cuidar dessa história. Então, muitas vezes a gente fica falando, está falando por nós mesmos. Não é com autoridade. As pessoas reconhecem que falamos da parte de Deus. Tremendo isso. Vamos para frente. Olha aí o pescoço, uma joia que era usada pelos faraós, pelos governadores do Egito, inteirinha de ouro, tremendo. Agora veja só, já tínhamos a autoridade de Deus, agora Deus nos dá a dos homens, ok?
Presta atenção, quem Deus estabeleceu sobre nós, garante a nossa autoridade. Somente no tempo certo, essa autoridade vem. O José foi para lá, interpretou sonho, o faraó pôs o anel no dedo, pôs roupas reais sobre ele, saiu, o pessoal teve que se dobrar, e aí tem uma palavra, nesses versículos que eu escrevi aí. Daí em diante, o faraó ficou no palácio, e quem saiu foi o José. Deus deu tempo para você sair, daí em diante. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Sabe? Somente no tempo correto acontece a nossa liberação. Tem tempo para isso. E Deus é que sabe o tempo, eu não sei. Deixa eu dizer isso para você rapidinho, está indo muito depressa ali aquele relógio na minha frente. Não sei por que fizeram aquele relógio lá. Aí eu tinha desculpa, pelo menos. Né? Agora nem isso eu tenho. Mas olha só, não posso dizer que eu não sei que horas são. Mas olha, um dia eu era um cristão bem novo, tinha recém-convertido na casa, estava na casa da missa, e estava orando ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me use no fogo daquele primeiro amor. Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Fui jejuar e orar, eu queria sair rompendo, e pá, e fazendo acontecer em fogo. Eu estava naquele primeiro amor, vigília, quase toda noite na casa do Júlio, um amigo meu, do Júlio Zé, e era um negócio assim, o bolso cheio de folheto, e foi agilizando. E aí eu estava dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me leve para a minha herança, eu quero que a coisa comece a acontecer. Estou falando isso sobre o tempo de Deus, liberar a gente. Aí, e Deus nada de falar comigo. Um belo dia, Deus falou comigo. Eu abri a Bíblia, estava lá, eu nem abri a Bíblia, tinha as caixinhas de promessa, com versículos bíblicos, eu tirei uma promessa, sabe o que estava escrito na promessa? Provérbios 20, versículo 21. A herança, quando é dada antes da hora, no fim não se torna proveitosa. Sabe o que eu fiz? Eu disse, Senhor, segura minha herança, porque eu não quero gastar minha herança, eu não estou preparado para minha herança, eu vou gastar minha herança, e depois quando eu estiver preparado, eu não tenho mais nada, a coisa foi. Você está entendendo? E olha, isso fazem pelo menos uns 35 anos, ou não, faz mais de 35 anos, o que é isso? Os 38 anos. Ali a minha consciência que sabe das coisas. 38 anos. Há uns 6 anos atrás, ou 7 anos atrás, Deus disse, eu vou liberar a sua herança. Até agora ainda não liberou direito, mas eu já começo a ver algumas coisas. Eu começo a ver, por exemplo, a maneira com que Deus está me revelando a palavra dele. Eu falei, mudou alguma coisa. Eu começo a ver como é que Deus está me dando entendimento para algumas coisas. Mudou alguma coisa. Mas eu vou entrar ainda na minha herança. E eu já estou ficando quase que preparado. Não estou bem ainda, mas já estou quase. Somente no tempo correto. Então, a história das nossas vitórias começa a ser escrita. Amados, presta atenção nisso. Nós tivemos um avivamento aqui na Flórida, em Lakeland. Não vou dizer nomes para não ser antiético. Nós tivemos um avivamento aqui na Flórida, alguns anos atrás, em Lakeland. E a pessoa então ficou famosa e transmitido pelo God TV para o mundo todo, e o avivamento acontecendo lá em Lakeland, e muita gente indo lá, a igreja crescendo, explodindo, e a coisa assim, e de repente aparece no mercado um livro do senhor que era o que Deus estava usando para trazer o avivamento em Lakeland. Não era o pastor da igreja, era uma outra pessoa. Sabe que livro é esse? As memórias dele. Ele é jovem. Quando eu vi o livro, eu tenho esse livro lá na minha casa, alguém me deu. Quando eu vi o livro, eu falei, Jesus da glória. Eu acho que escrever as memórias é lá pelos 80, sei lá, alguém depois que morre escreve, eu sei lá. Mas nessa idade, durou 100 e poucos dias, o tal do avivamento. A pessoa começou a se engrandecer, Deus tirou a bênção. Começou a ter um caso com a secretária, veio à tona, arrasou a coisa. Herança dada antes da hora. No fim não se torna proveitoso. Se o caráter não estiver pronto, cai.
nós estamos nesse país aqui que a gente vê estrela caindo toda hora. Uma vez eu lembro que eu estava no Brasil e eu vi um dos homens aqui, televisivos aqui, muito famoso no mundo inteiro. Ele estava dizendo, está vendo essa... Ele falou assim que ele não tomava vinho. Eu estava ouvindo a pregação dele, eu via sempre. Eu não tomava vinho. Ele disse, olha aqui para essa boca. Nunca entrou vinho. E eu fiquei pensando no meu coração, mas Jesus, o que é isso? Esse cara é melhor que Jesus, porque Jesus tomava vinho. Eu só pensei isso, né? Esse cara é melhor que Jesus. Não deu 1 ou 2 anos. Caiu a estrela. Entendeu? Então tem que ser na hora que a gente está preparado. Porque é muito fácil cair. É muito fácil. Vamos para frente. Aí, ó. Está aí o José agora com o faraó do lado dele. E ele está dizendo, aqui, ó, todo mundo se dobra perante o José. A transformação que nos habilita a governar, a transformação que Deus está querendo fazer sobre você é para te habilitar a governar. Diga comigo, nós somos transformados para governar. Alguém no cargo de governo não transformado se torna um ditador, se torna uma pessoa horrível, se torna um opressor. Por isso que existe o casulo. Não governamos orientados pelas nossas feridas. Irmãos, se Deus não tivesse curado as feridas do nosso irmãozinho aí, José, no casulo, quando ele viu os irmãos dele, adivinhe, o que ia acontecer? Sabe, muito da nossa... Olha aqui para mim, irmãos e irmãs, esse é o negócio de Deus. Está aí na Bíblia. Não sei como é que eu nunca tinha visto isso antes. Vergonha para mim, que já tinha lido muito isso, não tinha visto. Sabe o que acontece? Na maioria das nossas experiências práticas da vida, nós somos governados, nós governamos, sabe como? Pelas nossas feridas, as nossas reações. Se nós temos autoridade e alguém que é menor que a gente faz alguma coisa, a gente faz sentar na raça. Essas são as nossas feridas que ditam o que nós vamos fazer. É a nossa falta de aceitação, a nossa necessidade de ser alguém. Isso é falta de casulo. Porque essa é a parte pública. E quando vai para a parte pública, tudo aparece. Então, é isso que tem que acontecer. Você foi criado para governar. Ok? A transformação te habilita para governar. Você chega ao entendimento completo da tua missão. Chegaram os irmãos dele e tal. Ele falou, meus irmãos. E eu vou dar um salto bem grande. Nós vamos aí, daí para frente, lá para o capítulo 47. Porque isso aí é uma outra coisa, talvez eu pregue aqui, porque Deus me revelou enquanto eu estava estudando isso. Como é que você leva um culpado ao arrependimento? São 4 capítulos aí, só para contar como é que o José fez com os irmãos dele, para levá-los ao arrependimento. Nós não vamos entrar nisso, mas presta atenção. Quando ele viu seus irmãos, imagine se ele tivesse com o coração amargurado, raivoso, ferida no coração, não tratada, como é que ia ser? Mas quando ele olhou para os irmãos, ele já tinha sido tratado das feridas, ele já sabia da missão dele, ele tinha um entendimento da missão, ele sabia que tudo o que acontecia na vida dele, acontecia por causa da missão que ele tinha que desenvolver. E ele falou, Senhor, aquela cova era parte do meu tratamento de caráter. Senhor, a mulher do Potifar foi tratamento do meu caráter. A cadeia debaixo do palácio foi tratamento do meu caráter. Tremendo isso, tremendo. E aí sabe o que acontece? Quando ele vê os irmãos, ele diz, olha, não fique pensando que foram vocês que fizeram isso por você mesmo. Deus usou tudo isso para mim. É só ler os versículos 45, 4 e 5a. Só ler os versículos lá. Ele tinha um perfeito entendimento da missão. Ele disse para os irmãos, eu precisava chegar no Egito, e Deus usou vocês. E eu precisava chegar no Egito tratado. Deus usou a cova que vocês me puseram, o pessoal que você me venderam, os ismaelitas, que eu fui escravo, o mercado de escravo em que me compraram, o Potifar, a cadeia. Deus usou tudo isso. Quando você tem um perfeito entendimento da missão, você entende o que aconteceu com você e por quê. Os teus porquês desaparecem. Porque você entende.
E a última coisa, governamos para trazer provisão de Deus sobre a terra. Amados, sabe por que Deus levantou você? Porque você é um instrumento de Deus para trazer a provisão dEle. Olha, presta atenção. Eu estava lá no hospital e chegou lá para visitar o Marcos, bastante gente, alguns crentes chegaram lá e tal. E aí a gente estava naquela conversa, né? E o Marcos estava numa situação, trabalhando, lógico, né? Então tem zero de dinheiro, as contas aumentando, está dependendo de tudo, né? Então eu passei a semana passada inteirinha, levando ele para tomar shot para aumentar os glóbulos vermelhos. Não estou dizendo isso para minha glória, mas ninguém é bom. Se você sabe o que deve fazer e não faz, a Bíblia diz, nisso você está pecando. Então saindo com ele para ir no hospital, aí quase na hora do almoço, voltando, o homem precisa comer. Todo santo dia eu perguntei, Marco, o que você quer? Na segunda-feira ele falou, eu estou com uma vontade do número 1 do Big Mac. Eu falei, vamos lá, Big Mac de você, porque você precisa de gasolina aí. E aí, todos os dias, eu vou para comer, todos os dias. Aí os irmãos chegaram lá e estavam falando e falaram assim, pastor João, sabe, o senhor está ganhando umas bênçãos tremendas nesse negócio aqui com o Marcos. E eu comecei a pensar no que disseram. Você não pode deixar tudo que diz entrar na tua cabeça sem pensar. Eu comecei a pensar e falou, eu não tinha pensado, não tinha realmente parado para pensar. Eu comecei a parar para pensar e falei, qual é a razão pela qual eu estou fazendo isso? Qual a razão que eu paro tudo, vou lá na casa dele, pego, levo para o hospital, trago, pago a comida, devolvo ele lá, ajudo a arrumar a cama dele, ajudo o que precisa. Eu perguntei para mim, não tinha me perguntado. E eu disse, Deus, eu não estou fazendo isso para ganhar alguma coisa. Eu estou fazendo isso por causa que um dia o Senhor derramou amor no meu coração. E eu não estou com interesse nenhum. Aí, pensando nisso, eu voltei para as pessoas e disse, gente, vocês estão bem enganados. Eu só quero dizer, posso dizer uma coisa para vocês? E você pode. Eu falei, olha, se eu quisesse ganhar alguma coisa, eu ia fazer para outra pessoa, não para o Marcos. Ele não tem como me dar nada. Ele está duro, quebrado, precisando de coisa. Eu ia fazer, para outra pessoa que podia devolver alguma coisa. Entendeu? Eu estou amando o Marcos, porque Jesus amou o Marcos. Aliás, quero dar uma notícia para vocês. Na sexta-feira, o Marcos recebeu realmente a Jesus. Amém. Deus me deu, olha, depois de 2 semanas andando com ele, eu sempre falando do Evangelho, mas naquele dia Deus abriu as portas do céu e veio uma palavra rema sobre a vida dele. E eu perguntei para ele, como é que você pensa que você vai para o céu? Aí ele falou, olha, para falar a verdade eu penso que é difícil. Eu falei, é difícil ir para o céu. Mas como é que você pensa? Ele falou, olha, às vezes eu quero fazer o meu melhor, eu tento. Eu falei, olha, não é nada disso que te leva para o céu. Se você pudesse ir para o céu, houvesse uma chance, pelo que você faz, Jesus não precisava ter seu Salvador. Você só vai para o céu por causa de um Salvador. E aí comecei a explicar para ele as coisas direito. E ele falou, nunca sabia disso até hoje. Aí eu falei, então com esse seu novo entendimento, essa revelação no seu coração, na sua cabeça, você quer receber Jesus? Esse Jesus, desse jeito aí? Ele falou, quero. E ele disse, pastor, eu estou pensando aqui uma coisa. Eu falei, fala. Ele falou, eu já me batizei, mas aquilo lá foi bobagem. Porque se eu morresse, eu ia para o inferno, batizado. Eu falei, sabe onde é que tem mais gente batizada? No inferno, não é no céu. E é verdade. Foi batizado, mas nunca tinha um Salvador. Se batizou para ver se acertava com Deus, arrumava um jeito de ir para o céu. Vocês compreenderam? Então nós somos a provisão de Deus, para trazer provisão dele sobre a terra. Provisão da salvação, provisão do socorro, provisão do amor desinteressado. Aí os irmãos disseram assim, puxa pastor, certo? Então o Marcos, quando sair daqui, vai para a sua igreja. Eu olhei para o Marcos e disse assim, quantas vezes eu convidei você para ir para a igreja? Não? Ele parou assim, pensou, ô pastor, você não me convidou nenhuma vez, hein? Pensando nisso. Eu estou ganhando ele para vir para a igreja. O que é isso? Que interesse besta é esse?
Vamos evangelizar alguém para a gente encher a igreja, para ter mais gente, para dar mais dízimo, para a igreja crescer, para o pastor João ser dito assim, o pastor João é pastor de uma igreja grande. Que inferno é esse? Isso é um inferno, uma coisa infernal. Você está entendendo? Então é assim, vamos ir para frente, vamos terminar esse negócio. Não governamos orientados pelas feridas, está aí, o José. Aí a gente pode dizer para as pessoas o que eles têm que fazer. Tragam para cá, vamos pôr nos celeiros, vamos fazer, é o plano. Nós governamos para colocar todas as coisas debaixo do senhorio de Deus. Presta atenção, nós estamos terminando. Presta atenção. Essa é a parte que eu considero mais importante dessa meditação sobre transformação. Deus nos transforma para governar. Mas para que nós governamos? Nós não governamos para ser conhecido. Esses dias eu estava andando com alguém, ele falou, pastor João, o que você trouxe aí de apóstolo por aí? Você sabe que o senhor é realmente um verdadeiro apóstolo. Porque segundo a Bíblia, o apóstolo é o que planta igreja, que faz isso, faz isso. Mas quantas igrejas você já plantou? Eu falei, verdade. Ele falou assim, eu acho que eu vou levantar aqui uns pessoal que eu conheço, para a gente ordenar, você é apóstolo, está amarrado. No nome de Jesus. Para com esse negócio. Pessoal, você está entendendo como é que as coisas vão? Nós governamos para colocar as coisas debaixo do pé de Jesus, não para mim ser alguém. Se alguém está com necessidade de ser alguém perante as pessoas, é ferida, tem que ser curado, tem que voltar para o casulo. Ok? Então olha só, aí o José, veio a época das vacas magras. Aí o José estava com os celeiros transbordando, tinha feito tudo o que deveria fazer, e o que acontece? Deus deve ser o Senhor sobre todo o dinheiro. O pessoal vinha para comprar, comprava, ia para casa, voltava para plantar trigo, comprava, ia para casa, voltava para comprar, de repente o dinheiro acabou. Ele pegou todo o dinheiro do Egito e pôs debaixo do controle do faraó. Nós temos que colocar todo o dinheiro debaixo do controle de Deus. A pergunta é essa, não responda para mim, responda para Deus. Debaixo de controle de quem que está o seu dinheiro? Do teu? Pastor, eu estou guardando aqui porque está chegando o verão, eu quero fazer um cruzeiro transatlântico. Não tem nada de mal. Mas o teu dinheiro está debaixo dos pés de um cruzeiro transatlântico? Você pode fazer isso. Deus não tem nada contra. Aliás, em nome de Jesus, eu declaro que eu vou fazer um serviço e perder o medo de navio. Eu quero fazer um, a Alice não topa. Já convidei. Senão eu já tinha ido, Cizinho, saber que o seu pastor fez um cruzeiro transatlântico. Porque tem umas épocas aí que é tão barato. Estou dando a dica para vocês. Vale a pena. Mas tem que ver se o que está mandando no seu dinheiro é um cruzeiro transatlântico. Tem que ver se é as tuas férias, tem que ver se é o que é, qual é o Senhor do seu dinheiro. Todo o dinheiro do Egito veio debaixo dos pés de José. Ele pegou todo o dinheiro. E aí então não tinha mais dinheiro. E aí sabe o que foi que aconteceu? O pessoal falou, não tem mais dinheiro. Aí o José perguntou, tem vaca? Tem cavalo? Tem galinha? Traz. Todos os animais ele adquiriu por faraó. E aí o pessoal falou, agora não tem mais nada. Tem terra? Assina aqui. Comprou toda a terra que tinha. Sabe, isso é exatamente o que Jesus quer que eu e você façam. Coloquemos debaixo dos pés do Senhor nosso Deus todas as coisas na face da terra. Tudo. Tudo. Debaixo dos pés dele. Ele comprou toda a terra. E daí, é o seguinte, eram 7 anos de fome. E aí o pessoal veio e fala assim, olha, estamos morrendo de fome. Nós, os nossos filhos, o que vocês têm aí para comprar o filho? Nós não temos mais nada. A gente só tem a gente mesmo na nossa vida. Eu falei, compro vocês. O José comprou todo mundo como servo do faraó. A nação inteira. Sabe para que Jesus morreu? Para comprar todo mundo para servo do nosso Senhor, nosso Deus. Essa foi a razão da morte de Jesus. Ele comprou todo mundo. Todas as pessoas. Agora pertenciam ao faraó. Tudo
tudo que elas tinham era do faraó, todas as pessoas eram do faraó. Deixa eu te dizer uma coisa, amados, não tem nada mais bíblico do que isso que eu estou dizendo agora aqui para vocês. Meu irmão, minha irmã, você e tudo que tem, ou você se torna de Deus, ou você está perdido. Porque se você não for de Deus, tem que ser de algum outro. Eu só conheço dois aí brigando. O diabo brigando com Deus a respeito das suas coisas, da tua vida, do teu tempo, do teu dinheiro, das tuas amizades, de tudo. Só tem dois. Da tua atenção, da tua devoção, aonde que está pondo isso? Então o José comprou tudo. Mas agora veja o seguinte, olha, governar para expressar o amor e a justiça de Deus. Aí o José olhou para o povo e falou, ó, estão sabendo a quem vocês pertencem? O povo disse, sim, Senhor. A quem vocês pertencem mesmo? Somos propriedades do faraó. Eu quero fazer essa pergunta para você. A quem você pertence? Peraí, pastor. Eu tenho minha vontade, o meu arbítrio. Você é servo? Servo, já dissemos aí no outro estudo, não tem direito a nada. Você é servo de Jesus, você pertence a Ele. Você poderia levantar no teu lugar, honestamente, sem mentir para Deus, e dizer, eu e tudo que eu tenho, pertencemos ao meu Deus. O meu tempo, as minhas ideias, o meu dinheiro, as minhas aspirações, os meus sonhos, tudo é de Deus. Às vezes nós não temos essa consciência. Então, nós estamos aqui para governar, para trazer essa consciência de que tudo é de Deus. Sabe o que as pessoas não perguntam para Deus o que vão fazer com o seu dinheiro? Porque eles pensam que são donos. Não perguntam para Deus o que vai fazer com o seu tempo, porque pensam que é dono. É assim. Então, para trazer, para expressar a bondade, o amor e a justiça de Deus, devemos deixar claro que as pessoas são servas. Está claro na sua cabeça que você é servo? Se você é servo, a sua vida tem que demonstrar isso. Atitudes arrogantes, atitudes prepotentes, atitudes de decisão pessoal, tem que parar. Porque servo não tem isso. Número 2 lá. Devemos deixar claro de onde vem a provisão. O dinheiro é meu e eu faço dele o que eu quero. É? O que teria acontecido com você, o que estaria acontecendo com você agora, se você estivesse no lugar do Marcos, lá no hospital? O que você ia fazer com o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser? O que você ia fazer? O que ia fazer com você, se você estivesse no lugar do Charles, que há 6 para 7 anos, 8 anos, mais especificamente, começou quando ele tinha 16 anos, na nossa igreja. Ele era o nosso baterista, deu um negócio no cérebro dele, começou a ter convulsão, está em coma até hoje. O que você faria se Deus não te desse a saúde para você ganhar o dinheiro? E se você vem de onde? Você reconhece de onde vem? O teu tempo, as tuas coisas, as tuas forças, a tua dedicação, você reconhece de onde vem? Deixa claro de onde vem a provisão. Está claro na tua mente, eu pergunto de novo, está claro na tua mente que a provisão para todas as áreas da sua vida, para o seu olho, para a sua circulação. Essa senhora que eu estive visitando lá, sua irmã, estava lá por causa da circulação. O câncer estava impedindo circulação. Estava lá para não ter que amputar as pernas. Irmã, eu quero perguntar, você reconhece quem é o teu provedor? Porque se você achar que você é o teu provedor, você vai fazer com as tuas coisas o que você quer. Responda honestamente para Deus, não para mim. Deveremos deixar claro de onde vem a provisão, deveremos deixar claro o compromisso que as pessoas têm. Aí o José chamou as pessoas, presta atenção, estava todo mundo lá com fome, não tinha de onde vir. O José falou, então agora, seu gado já é do faraó, a terra é do faraó, tudo é do faraó, o celeiro está aqui. Agora é o seguinte, eu vou dar para vocês comida suficiente para vocês comerem, e vocês são do faraó. Eu vou dar para vocês comida suficiente para vocês comerem, e mais, eu vou dar semente para vocês plantarem. E vocês vão plantar, e vão colher, vão trabalhar, e vão colher, e disso que vocês fizeram,
vocês vão trazer 1/5 do que produzir. Você produziu 100 sacos, quanto que é 1/5? 20. 20%. 10% a mais do que o dízimo, que a gente tem dificuldade de dar. Ele disse, eu vou dar para vocês toda a semente, eu vou dar a terra que é minha, eu vou dar os bois para lavrar que são meus, eu vou dar tudo. Vocês vão plantar e vão trazer 1/5. Vão trazer 20% e ficar com 80% para vocês. Aí o pessoal disse assim, Senhor José, dá para repetir de novo, porque 80 nosso, 20 seu, mais para a gente do que para você. Por que o José queria o 20? Por causa da fidelidade. Irmãos, o nosso dízimo, nossas ofertas a Deus, é tudo por causa da nossa fidelidade. É para manter o nosso relacionamento, nossa fidelidade. Entendeu? Nós não damos para ganhar alguma coisa, porque Ele nos deu tudo. Igual esse pessoal. Aí o pessoal olha para o José e o José diz, é isso mesmo, 1/5. A cada 100 sacos de trigo, você vem trazendo 20 e você deixa 80. 80. Mas e a terra e o gado? 20%. E ficamos com a maioria. Aí eles olham para o José e dizem assim, eu quero terminar lendo esse texto. Quero terminar lendo esse texto. Abra sua Bíblia aí. Vamos no Gênesis 47, versículo 25. Ok? Vamos lá e nós vamos terminar lendo isso. Está na hora, já passamos. E eu não peço desculpa para vocês. O privilégio é de vocês. 47, ok? 47. Versículo 25 em diante. Veja o que diz aí. 24. Das colheitas darei 1/5 ao faraó, e a 4ª serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento dos filhos das vossas casas, para que comam as vossas crianças. Responderam eles. Diga assim, eu sou essa pessoa que vai dar a resposta. Então nós vamos dar a resposta, nós vamos ler junto. Essa é a resposta. Responderem eles, a vida nos tem dado. Estamos falando para Deus, não podemos falar para Deus de qualquer maneira, por favor, vamos falar direito. Diga lá, a vida nos tem dado. A vida nos tem dado. Por que eles reconheceram isso? Porque eles iam morrer. A vida nos tem dado. Vamos lá de novo. A vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu Senhor. E seremos escravos de Deus. Não do faraó, porque Deus é muito maior que o faraó. Aquele era um tipo. Ele era um símbolo. Ok? E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, na terra do Egito. Eles disseram, em outras palavras, o Senhor é um Deus muito bom. Nos dá tudo. E a gente tem que devolver só 1/5. E se faltar e não produzir, a gente vem aqui. E o Senhor dá mais. E temos que... O Senhor é como um Deus. O Senhor nos deu vida. Amém. E eles foram gratos. E eles tinham gratidão. Gratidão. Você está entendendo isso? Fique em pé no nome de Jesus. Você é transformado para poder entender o jeito de Deus e para ter gratidão perante Deus. Dá uma salva de palmas para Ele. Aleluia! Levanta a sua mão direita. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu sou grato a Ti. O Senhor tem me dado a vida em todas as condições para a vida. Tudo é Teu. Eu sou Teu. É bom, Senhor, ser Teu servo, sua serva, porque o Senhor cuida de mim. A provisão vem das Tuas mãos. As ideias de produzir são Tuas. Obrigado, Senhor. Eu sou Teu. Vamos cantar essa música.